E ele morre. E ele morre. E ela fala bem assim: homem de Deus, o que eu tenho contigo? Veio até a minha casa. Ela fala: não, portuguesa que não, tu veio até a minha casa para me lembrar a memória dos meus pecados e me condenar, trazer para mim o que eu tenho que pagar pelos meus pecados. Ele não pode fazer isso. E logo depois ele pegou o garoto, orou, clamou ao Senhor, e o Senhor ressuscitou o garoto, e o garoto veio à vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que o verdadeiro evangelho, ele não vem para julgar, ele não vem para apontar o dedo. Não aponte o dedo para alguém que você não sabia, ela não sabia que ele estava no Ribeiro. Não aponte o dedo. Ele não sabe da trajetória dela. Ela era uma viúva, ela já tinha perdido. Ia ser doloroso ela perder mais uma pessoa. Mas o que eu acho interessante é que Elias, ele estava sendo perseguido para ser morto, para matar ele. Eles estavam querendo matar ele. O cenário dele era de morte. E ele chegou ao local e trouxe vida ao local, dizendo que o cenário dele era de morte. Como é que alguém que tem um cenário de morte pode levar vida a uma casa? Pode levar prosperidade? E o evangelho, esse é o evangelho. Ele dói, é doloroso, mas é gratificante. Logo no final você vai entender, você vai ver o quanto é gratificante. O cenário dele era de morte e ele levou vida àquele lugar. Ele não estava ali para condenar, porque o verdadeiro profeta, ele não vai para condenar ninguém. Ele não é juiz para querer condenar alguém. E você não é juiz para querer condenar alguém, para dizer algo sobre a vida de alguém. Se Elias, ele não podia condenar, ela não podia fazer isso. Ele não conhecia a história dela, o que ela tinha passado para ela estar ali naquele local, naquele dia. Ela foi necessária para ajudar ele. E é quando entra a palavra do Senhor, que diz assim lá em 18: e sucedeu que depois de muito dia, a palavra do Senhor veio no terceiro: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Estava já 3 anos e meio sem chover, não tinha mais chuva, estava seco, tinha fome, pessoas estavam com muita sede, os animais estavam morrendo. E é quando Deus fala: Elias, vai e te mostra-te a Acabe. Agora bora lá para Acabe. Acabe pega, fala: Obadias, vamos atrás de recursos, vamos atrás de fonte de água. Ele quer ir atrás de fonte de água. Só que o Senhor, ele trancou o céu, e a porta que o Senhor fecha, o homem não abre. Se o Senhor fecha, o homem não abre. Da mesma forma que a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. E ele foi atrás de recursos. Obadias vai para esse lado, que eu vou para o outro. Só que o recurso que eles estavam querendo da terra. Só que a chuva ela veio do céu. Então eles foram atrás. Chegando no meio do caminho, Obadias está ali de frente com quem? Com Elias. Ele vê Elias e fala: Elias olha e fala para ele: Obadias, vá até Acabe e fala que hoje eu vou me encontrar com ele. E Obadias olha e ele fala bem assim: eu não posso ir lá com ele, porque se eu for lá com ele, chegar lá com ele lá, falar, ele já está em tal lugar te esperando. Chegar lá, tu não está lá, ele vai me matar. Ele falou bem assim: mas hoje eu vou me encontrar com Elias. Então Obadias vai lá, chama Acabe chega, e Elias se apresenta perante o Acabe. E Acabe fala: és tu, perturbador de Israel? E Elias fala: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste o Baalins. Ele chamou Elias de perturbador. Ele estava querendo jogar a culpa, que não era de Elias, a culpa era dele. O que estava acontecendo, a culpa era dele, não era de Elias. E ele estava querendo jogar a responsabilidade nas costas de Elias, mas não era de Elias ainda, chamou ele de perturbador. Sabe o que eu acho interessante? É que se fosse os profetas de hoje em dia, ou vem alguém falar: é perturbador, é isso, só porque
Deus mandou tu profetizar, aí vai te chamar de perturbador, vai te caluniar, falar isso e aquilo. Se o outro profeta de hoje vai falar: ai Deus, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais servir, acabou pra mim, acabou, tá bom, não quero mais fogo. Mas Elias, ele suportou, não era ele que era o perturbador era o próprio Acabe, que corrompeu o altar do Senhor, e ele estava ali para restaurar o altar do Senhor. Foi para isso que Deus levantou Elias, para restaurar aquilo que estava quebrado. Logo quando você vai ver, não era ele que era o perturbador. O que Elias falava, ele falou aquilo para ele, e ele não se importou. Sabe por quê? Porque profeta que é profeta, ele não vai se importar com as calúnias, com aquilo que falam dele ou dizem dele, ele não vai se importar. Porque aquele que chamou ele responda ele, aquele que chamou ele é só para ele cumprir a vontade do papai. Não importa mais, tá falando, deixa falar quem quiser. O teu compromisso é com o papai do céu e não importa mais. Enquanto tu estiver fazendo a vontade do Senhor, o inferno vai se levantar. Se não se levantar, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada se o diabo não se levantar. Essa é a verdade. Então foi isso que aconteceu. Acabe chamando ele de perturbador. Sabe? É normal isso. O que eu acho interessante, ele acaba se casa com Jezabel, né? Que era, como diz aquele louvor, o errado virou certo, o certo virou errado. E Jezabel, ela estava conversando que todos ali, que o Deus verdadeiro que jogava água do céu, que derramava água do céu, fazia chover, era o Deus dela. Mas não era isso. E Elias estava ali para provar o contrário. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E aí quando Elias, ele vai e fala para Baal, meu Deus, fala para Acabe. Acabe chama o reino de Israel, o povo de Israel, manda subir até o Monte Carmelo. E os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Não sei falar muito isso. Aserá, né? Isso mesmo. Manda eles subir lá. Aí vão até lá em cima, chegam lá. Agora vai fazer o seguinte: traz 2 bezerros aí. Vocês vão escolher um bezerro. Escolhe um e o outro vai ser meu. O que vai acontecer agora? O que Deus falou para Elias? Que ele ia mandar? Ia mandar o quê? Ele ia mandar chuva. Tem uma hora Deus falou que ia mandar fogo do céu, ele falou que ia mandar chuva. Agora preste atenção. Então Elias, ele pega, volta lá, 2 bezerros lá. Aí ele escolhe um e fala: vê se agora vai botar a lenha. Vai bota a lenha aí, bota o bezerro, corta o bezerro em pedaço, bota aí que eu vou fazer o meu pra cá. Beleza? Só que sabe o que Elias fala pra eles? O primeiro Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Agora eu acho estranho, sabe por quê? Deus tinha falado pra Elias que ia mandar chuva, ele não ia mandar fogo. Mas o que eu acho interessante é que o mesmo Deus que manda água do céu é o mesmo Deus que vai mandar fogo do céu também. É o mesmo Deus. E ele acreditou, naquela hora ele ampliou a visão que Deus ele podia fazer muito mais daquilo que Deus ele tinha falado no começo. Ele podia fazer muito mais além, para fazer aquele povo ver quem era o verdadeiro Deus. Que o mesmo Deus que mandava água do céu e o mesmo Deus que mandava fogo também. E quando eles começam a fazer lá, fazem cultuam lá ao Deus dele lá, começa a cultuar lá, cultuam, começam. Aí, se você for pesquisar, você for olhar, se você for ver como eles cultuam a Deus Baal, a Baal lá, você vai ver, é um pula pra cá, roda pra cá, grita, clama e tal, pô, entendeu? Se você for olhar de longe, até parece um culto pentecostal. Só que quando você chegar perto, até tem movimento, mas não tem fogo. Até tem movimento, mas não tem fogo. Até tem movimento, mas não tem fogo do Espírito Santo.
vai apodrecer. Se ficar lá, vai apodrecer. E então é quando depois Elias fala, Elias 3, grita mais alto, fala mais alto. Pode ser que ele não está te ouvindo, pode ser que ele está dormindo. Grita mais alto, fala mais alto, fala mais alto. Pode ser que eu está falando muito baixo. Começa a debochar deles. Porque Elias sabia que não ia acontecer nada. E eles vão lá, clamam. Só que o que eu acho interessante é que não adianta, eles estavam lá se esforçando, mas não adianta se esforçar, não adianta fazer tudo isso, se esforçar, fazer isso, fazer aquilo, se não estiver na direção certa. Eles estavam na direção errada, eles estavam clamando para a direção errada. Não adianta se esforçar, pular, gritar, sapatear, rodar, se estiver na direção errada, tem que estar na direção certa. Eles estavam na direção do Deus errado. A Baal não era aquele Deus que mandava fogo, não. Eles estavam na direção errada. Se você pega, você fica pulando, gritando, fazendo tudo isso na direção errada, você só vai se esforçar e não vai ter resultado de nada. Não vai ter resultado. Quando olhar, não tem resultado. Então é quando Elias pega, chama e fala: agora, vem cá, todo mundo, vem todo mundo. E Elias, essa é a parte mais linda. É muito lindo, não sei explicar. Se você não acha, você tem que nascer de novo mesmo. Mas é muito lindo porque quando Elias, ele chega, ele olha o altar do Senhor. O altar está quebrado. O altar do Senhor está quebrado. E o que ele faz? Ele vai consertar a estrutura do altar. Porque o que ele queria receber era algo muito grande, era chuva. Entendeu? E mesmo que ele botasse o bezerro lá em pedaços em cima do altar, o bezerro ia cair, ia demorar lá porque estava quebrado, não ia ter estrutura para segurar o bezerro, o sacrifício. Não ia ter estrutura. Então não faça sacrifício de todos se o teu altar está desconcertado. Conserta o teu altar para poder fazer um sacrifício que vale a pena e chegue até as narinas do Senhor. Primeiro conserte o altar para não fazer sacrifício de todo. Ele vai lá, bota uma estrutura lá, conserta o altar. Porque muitas das vezes a gente pede tanto do Senhor, mas não temos estrutura para receber aquilo que nós pedimos. E a gente pede tanto, parece aquela criança que quer um bombom, sabe? Não tá pedindo, acaba dando, mas sabe o que acontece? Acaba caindo, desmoronando, pega, dá de volta. Sabe por quê? Porque pediu na hora errada, não tinha estrutura. Primeiro para te pedir tem que ter estrutura. Pega primeiro a estrutura do Senhor para você receber aquilo que Deus tem para dar para você. Primeiro peça a estrutura, porque se não tiver, não vai para frente. Então ele conserta o altar do Senhor, o bezerro está lá bonitinho. O que ele faz agora? É muito interessante. Aleluia, Deus. Beleza, tá lá. Ele pega 12 pedras. O que representa essas 12 pedras? Representa as 12 tribos de Israel. Aleluia. Só que o que eu acho interessante mais ainda é que naquela época a nação de Israel ela estava dividida em 2 reinos. Quero que você me entenda agora, preste bastante atenção. Se você não olhar, você não vai entender. A nação de Israel estava dividida em 2 reinos: reino de Israel e reino de Judá. Eram 12 tribos no começo. 2 das 12 tribos foram para esse lado, foram para o reino de Judá. Uma dessas tribos era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E as outras 10 ficaram